Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E já vou logo pedindo, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Estudo 11. Causas atuais das aflições. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 4 e 5. O objetivo desse estudo é esclarecer acerca das causas atuais das aflições, mostrando como proceder diante delas e como evitá-las, ressaltando sua finalidade para o nosso progresso espiritual. Está registrado no item 4 do capítulo 5 no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Retomando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes por questão de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Faremos uma pausa aqui para analisar esse item. Então,
vamos fazer uma pergunta. Qual a origem das aflições que se sucedem em nossa vida? Nós lemos que tem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida atual e outras em vidas passadas. O futuro não é surpresa, atordoante, é consequência dos atos presentes. Antes de ser bons ou maus para os outros, somos bons ou maus para nós mesmos. Diante dos males que nos afligem, nós devemos fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra nossa responsabilidade na maioria desses males. Então, com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. Devemos fazer tudo o que nos for possível para a correção dos erros. Essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade de nossas ações? Não. A espontaneidade não isenta a responsabilidade. Vigiando nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus, evitaremos muitos dissabores. Devemos vigiar constantemente os nossos pensamentos e nossas ações para não cair na repetição de um erro. Para evitar os males que nos afligem, nós devemos trabalhar para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. Trabalhando com amor e vivenciando os ensinos de Jesus, evitaremos as aflições. No item 5, nós lemos aqui no primeiro parágrafo: a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhes dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. E confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mais uma pausa. Vamos analisar esse item, esse parágrafo, do item 5. O cumprimento da lei humana alcança todas as faltas? Não. A lei humana alcança apenas faltas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que prejudicam apenas os que a cometem. Essas são punidas pela lei de Deus. Deus quer o progresso de todas as criaturas, por isso Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. E qual a finalidade do sofrimento para o homem? É adverti-lo de que ele errou. Os sofrimentos dão a ele a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar novos erros. Existe também o sofrimento oriundo de provas voluntárias que o espírito busca com o objetivo de acelerar o seu progresso. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que faz. No segundo parágrafo do item 5, vemos o seguinte:
mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar as experiências do passado e suas boas resoluções para o futuro. Bom, fazemos então uma pergunta, um questionamento nesse item. Quando reconhecemos tarde demais nossos erros, temos alguma chance de corrigi-los? Sim, a vida não acaba. Todo malefício exige reparação, como todo benefício contém a recompensa adequada. A misericórdia de Deus nos faculta a oportunidade de recomeçar para o bem. Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, amigas e amigos, nós chegamos a uma conclusão. Uma autoanálise sincera revelará que, na maioria das vezes, somos causadores dos nossos sofrimentos. Eles existem para nos advertir que erramos e para percebermos a diferença entre o bem e o mal. Usemos, então, essa experiência para nos melhorar, tendo como suporte os ensinamentos de Jesus. E que nosso Mestre nos abençoe hoje e sempre.